Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Ruth, capítulo 2. Se encontra após o livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. O livro de Ruth, capítulo 2, o versículo 8 ao 12. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia, uma oportunidade que Ele concede de poder ministrar a sua palavra, e também ao pastor pela sua confiança e pela oportunidade hoje de me confiar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao 12, diz assim: Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha, não vá se espigar noutro campo, não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiveram ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os homens servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: Porque encontrei favor aos teus olhos, ou em algumas traduções, porque encontrei graça aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe, e a terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste, e sejais ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Curva essa cabeça e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede. Tenho te pedido, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que por mais uma vez o Senhor me use e fale com a sua igreja. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer e não que eu quero, pois o Senhor é quem manda. Então tome a vida, Senhor, neste momento, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. O tema da mensagem de hoje é recomeçar. Aleluia! Glória a Deus. Quantos de nós não precisamos de um recomeço, de um fortalecimento, de uma renovação de forças na caminhada cristã? É por esse motivo que eu quero que fique gravado este tema. Eu vou contar até 3, e eu peço que numa grande voz e força você venha dizer recomeçar. 1, 2, 3. Recomeçar. Amém. Estamos diante de um livro, uma história de uma família de Elimelec, seus 2 filhos, Malom e Quilion, sua esposa Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth, que tem o nome deste livro. Este livro é muito discutido, muito debatido entre os teólogos eruditos, e trata-se de uma estrangeira que escolheu ter compromisso com Deus e acabou entrando na história de Cristo, pois se você for no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 5 em diante, você verá o nome de Ruth lá. Mesmo ela não sendo de Israel, de Belém, nascida em Belém, ela entrou para a história, e nós veremos na mensagem de hoje o porquê, o que ela fez e qual foi o motivo que Deus lhe concedeu esta graça. O livro começa dizendo, Deus abençoe. O livro começa dizendo que eram os tempos dos juízes, um período que durou cerca de 320 a 350 anos,
um período de decadência espiritual, um período onde cada um fazia o que queria. Se você for no livro de Juízes, o último versículo diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. E Deus não deseja isso. Deus quer que a verdade seja feita, que a sua palavra seja cumprida, e não que cada um faça o que quiser. Devemos seguir aquilo que a palavra diz e não aquilo que eu quero ou penso que deve fazer. E por cada um fazer o que queria, por cada um seguir o que bem entendia e desejava, veio uma fome, veio uma correção do Senhor para aquele povo. Então começou a fome, a falta de recursos. Elimeleque se desespera e vai para a terra de Moabe. Moabe ficou por 15 anos maltratando a Israel, e ele, por um desespero, por um momento que não duraria para sempre, se desesperou, deixou o seu sentimento e o seu pensamento falar mais alto naquela crise que estava passando, e age sem recorrer a Deus. Ele age sem saber o que estava fazendo, tomado pelo medo, tomado pela preocupação daquela situação que estava vivendo. E aqui, antes de continuar a mensagem, eu puxo um parênteses para dizer que isso é muito perigoso. Quantas pessoas, por causa de uma escolha mal feita, acabaram com o seu ministério? Quantas pessoas que, por causa de uma escolha mal feita, acabaram com a sua casa e com a sua família? Quantas pessoas, achando que estavam fazendo a coisa certa, acabaram com a saúde mental de alguém? Quantas pessoas, achando que estavam fazendo a coisa certa, acabou gerando em si uma ferida que até hoje luta contra ela? Então, escolhas, principalmente quando envolve a sua casa, a sua família, tem que ser direcionada por Deus. Oh, aleluia. Sinto em meu espírito dizer isso. Não tome nenhuma escolha sem ter o direcionamento correto de Deus. Não tome nenhuma decisão, por mais boa que pareça, sem Deus confirmar você. E então Elimeleque vai para as terras de Moabe. E ali o seu filho Malom e Quilion morrem. É interessante que Malom significa doença e Quilion significa definhamento. Aqui, puxo mais um parênteses para dizer, cuidado com as suas palavras. Elimeleque colocou o nome ao seu filho de doença, de definhamento. E na época, o nome contava muito. O significado do nome contava muito. E jovem, Malom e Quilion morreram. Também tome cuidado com as suas palavras. Aleluia. E então, agora, pela desobediência, Deus coloca esta correção. E Elimeleque foge da correção de Deus. Mas ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Aleluia. Ninguém consegue fugir da correção do Senhor. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Glória a Jesus. Salmos 139, versos 7 ao 10 diz assim, o salmista Davi dizendo: para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você pode correr, pode pedir para Deus colocar outro, mas se é você, não adianta. Se Deus direcionou para você, não adianta fugir. Por mais que doa, por mais que seja difícil o ministério, pois há um peso grande em você pregar e estar vivendo aquilo que você está pregando. Quantos pastores
não pregam que Jesus cura e quando chega em casa tem algum familiar doente. Quantos pastores pregam prosperidade, mas enquanto chega em casa abre o armário e não tem um alimento faltando? É o preço. Porém, eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Enquanto você cuida de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus te direcionou, recebe essa palavra profética: Deus cuidará de você. Então, sabemos que a ira de Deus não dura para sempre, e que a sua correção também não. Em Salmos 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só por um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando o Senhor permitiu que Israel fosse cativo, quando Israel se arrependeu e o Senhor os trouxe de volta, Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, com as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, através da correção de Deus, não é para matar, não é para dar fim, mas é para abrir os olhos, mostrando que se você voltar, eu renovo, se você voltar, eu recomeço, eu te dou um recomeço. A correção do Senhor, a ira do Senhor não dura para sempre. É Deus te mostrando que se você for para este caminho, não vai dar certo. Eu leio muitos os livros do Luciano Subirá. Ele tem um testemunho que eu gosto muito, que no começo da sua trajetória, do seu ministério, Deus permitiu com que ele sofresse um grande acidente e livrou ele da morte. Porém, ele debatia com Deus por 1 ano e meio, dizendo: Senhor, se eu não morri no acidente, porque o Senhor não me livrou do acidente? Toda a minha mudança estava naquele carro, eu perdi tudo. E ele ficou remoendo aquilo por 1 ano e meio, dizendo e culpando a Deus daquele acidente, porque ele dizia consigo mesmo: ou foi o inimigo, ou eu dei brecha para o inimigo, ou o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na minha vida. E eu e você sabe, Senhor, que eu não dei brecha. Então ele ficava questionando a Deus neste questionamento, até que depois de 1 ano e meio, o Senhor responde a ele através de um profeta, dizendo: eu te parei, porque se você continuasse, o seu próprio ministério ia te afundar as responsabilidades e você não continuaria. Então, depois de 1 ano e meio questionando a Deus, ele viu que aquilo serviu para Deus não perder a ele. E Deus prefere te fazer sofrer por um instante do que perder você para sempre. Deus prefere te apertar um pouco para você voltar e se corrigir, do que futuramente você ter que pagar as consequências das suas atitudes. Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, e agora sobrou apenas as suas noras. E ela escuta que lá em Belém, a terra do pão voltou a ter pão. Aquele momento não definiu o nome de Belém. Não é porque faltou por um momento que deixou de ser casa do pão. Não é porque por um momento você falhou
que as promessas de Deus não existem mais sobre a sua vida. Não é porque não anseia mais em seu coração, talvez você nem ora mais por aquilo, mas Deus diz, a promessa ainda está de pé. Às vezes oramos, mas por não ser como a gente imagina, as expectativas vão diminuindo, a vontade vai abaixando. Você pode ter mudado, mas Deus não mudou. Dentro de você, o sentimento pode ter diminuído, a expectativa talvez não exista mais, mas Deus diz, ainda está de pé e ainda vai acontecer. Aleluia! Glória a Jesus! Noemi tinha uma escolha: ou ela deixava tudo e voltava para trás para ter um recomeço com Deus, ou ela continuava na terra de Moabe. Eu fico imaginando Noemi voltando e as pessoas dizendo, não era essa que era casada com Elimeleque, que tinha tudo aqui, mas deixou tudo e foi para lá, abandonou a gente? Não foi ela? Ela teria que lidar com o cenário que ela abandonou. Ela teria que lidar com as pessoas que ela deixou. Ela teria que lidar com tudo de novo. Mas entre deixar Moabe e voltar para Belém, sempre escolha Belém. Por mais que você tenha perdas, por mais que você tenha que recomeçar, vale a pena recomeçar com Deus. E Noemi está voltando com as suas noras. E no meio do caminho ela fala, olha, voltem para a casa de vocês. Eu não tenho marido, também não tenho filhos. E era o costume da época, quando um homem morria, quem se casava com a mulher do seu irmão que morreu, era o irmão mais novo, ou aquele que sobrou. Porém, Noemi não tinha mais nenhum filho. Então ela olha para as duas noras e diz, voltem para trás. Não tenho mais nada para oferecer para vocês. Não tenho nada, eu vou voltar para recomeçar tudo de novo. Não tenho nada para dar para vocês. Ainda que eu estivesse grávida hoje, vocês teriam que esperar ele crescer para poder se casar. Não vai dar certo. Voltem para trás. Órfã escolhe voltar. Órfã escolhe continuar com os seus deuses, com a sua família, com a sua casa. Porém Ruth permanece. Noemi insiste com Ruth, e Ruth diz, não me insiste, eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus, aonde te sepultarem eu vou ser sepultada também. Se você comer só salsicha com pão, eu como também. Se você comer maná, eu como. O que você tiver vai ser meu. Eu vou estar com você na bonança ou não. Mesmo que a gente tenha que vender sorvete na rua, eu vou com você, não vou deixar você. E elas vão para Belém. Ruth então diz para Noemi, eu vou para procurar alimento, vou ver as sobras nas fazendas, parafraseando para os irmãos entenderem. Eu vou, porque era costume da época, os trabalhadores deixarem as sobras da colheita para os estrangeiros e para aqueles que tinham necessidades básicas. E por esse motivo, Ruth vai atrás de fazendas, de campos, para poder pegar as sobras, para levar para a sua sogra. Veja que ela estava cuidando de Noemi. E na história, quando ela cuida de Noemi, Deus cuidou dela também. Aleluia! Ela poderia ter olhado para aquela situação e dito, mas eu vou pegar as migalhas, eu vou pegar as sobras para cuidar da minha sogra. Ela poderia ter voltado para trás, mas ela disse, não, eu vou cuidar dela. Eu prometi, eu tive um compromisso, então eu vou continuar cuidando dela.
E naquela situação difícil, ela pegava as migalhas, as cevadas ruins, que não serviam para o consumo. Ela pegava e levava para tirar alguma coisinha para poder comer. Era ela pegando as migalhas e Deus já arquitetando tudo para providenciar para ela. Às vezes você olha para o cenário que você está pegando migalha e acha que Deus não está contigo, mas enquanto você cuida de Noemi, Deus está tocando no coração de Boaz. Enquanto você pega as migalhas, Deus já está providenciando a fartura. Enquanto você está sendo fiel a Ele no pouco, Ele já está providenciando o muito para você. Aleluia. Glória a Jesus. E ela então Deus de Israel começa a pegar as migalhas, até que Boaz chega no campo, vê esta mulher estrangeira atrás dos seus servos e servas, e ele pergunta: quem é ela? Por isso que é bom ter história. Às vezes você não entende agora, mas Deus está te dando história. Porque quando você chegue lá e alguém pergunte de você, não, ela deixou tudo para cuidar da sogra. Ela tem história, ela tem bagagem. E aí Boaz pergunta sobre ela. Jesus. Chega até Noemi e diz: olha, você não vai pegar mais as migalhas. Já ordenei aos servos para chacoalhar o cesto, e se você quiser pegar no cesto dele, Glória a Jesus. já ordenei a eles para que não te amolem. Já ordenei a eles para que deixe você beber da água deles também. Glória a Jesus. Já dei as ordens. Fique neste campo, que neste campo eu vou cuidar de você. Glória a Jesus. Fica neste lugar, não volte para trás, que é neste campo que Deus vai dar a providência. Fica neste campo cuidando da sua sogra, que é neste campo que eu vou providenciando para você. Oh, glória. Fica no campo de Boaz, fica no campo. Glória a Jesus. Fica no campo, fica no campo. Espírito Santo, teu nome, Senhor. E aí dava ela. E a ordem para os servos era: se ela está vindo atrás, chacoalha a rede e deixa para ela. E se ela quiser colocar a mão para pegar, pode deixar ela pegar também. De trás das migalhas, agora passou a estar no meio dos trabalhadores. De trás, pegando o que sobrava, agora pegava o que era suficiente ainda mais para sobrar. Aleluia. E aí então ela volta para casa com a provisão de Deus para ela e para a sua sogra. Veja que enquanto ela cuidava da sogra, Deus cuidou das duas. E então quando ela chega com a provisão, Noemi, que tinha bagagem, que tinha história, acredito que direcionada por Deus, diz: olha, toma um banho, passa um perfume, fica bonita e vai, espera ele comer, se deitar, e vai e deita nos pés dele. Deita nos pés de Boaz. Muitos querem começar pelas mãos, muitos querem começar pela cabeça, imediatistas, querem para hoje, querem para amanhã, e se esquece que é um processo, você começa de baixo. Então Noemi dá a ordem: deita no pé de Boaz. E após isso, após ela seguir as ordens de uma pessoa mais experiente do que ela, direcionada por Deus, Boaz agora é o remidor que se casa com Ruth.
E Ruth agora não fica nem atrás, nem no meio, mas é a dona, é a esposa do dono da fazenda, do dono do campo. Vale a pena ser fiel. Oh, glória! Vale a pena ter compromisso com Deus. Glória a Jesus. Vai plantando e chorando, mas confia que na volta Deus vai te dar molhos para você. E não se esqueça que começa pelos pés. Muitos querem no Evangelho os milagres de Jesus, mas não querem mais ouvir e seguir as pregações de Jesus. Querem o Deus que é amor, mas não querem o Deus que é justiça. Querem a provisão, mas não querem dar o seu trabalho. Querem receber o cuidado de Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. Querem a provisão de Deus, mas não querem renunciar às suas vontades por Deus. Para finalizar a mensagem, eu trago 2 pontos. O primeiro ponto é a graça que Ruth recebeu. Ela não era de Belém, não tinha promessa, mas ela recebeu a graça de Deus. Elimeleque, que tinha promessa, que tinha nascido em Belém, saiu do campo, saiu da onde estava e não viveu a provisão de Deus, não recebeu a promessa de Deus. Mas uma mulher estrangeira, pela sua fé, pelo seu compromisso, recebeu mais que aquele que tinha promessa. Ruth talvez não tinha os bens que Elimeleque tinha, mas pelo seu compromisso recebeu a graça de Deus. E enquanto eu escrevia este sermão semana passada, antes do pastor fazer o convite, me veio na memória João 1, versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no Senhor, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é por causa da graça de Jesus que nós estamos aqui. Aleluia. É pela graça. Porém a graça também tem a nossa reação. Paulo escreve dizendo: agora salvos, busquem a santificação. Não é salvo uma vez e salvo para sempre, não. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é sobre receber a graça e continuar da mesma maneira. Não é sobre receber a graça para ser salvo, mas não buscar a graça para se libertar do pecado. Não é sobre receber a graça para dizer que é crente, mas não andar como um cristão. O autor aos Hebreus diz: achegai-vos ao trono da graça. Se chegai a Deus, e Ele se chegará a vós. É necessário, após a graça, ter uma reação à graça de Deus. Não é sobre levantar a mão na igreja e adorar, dizendo: quebra-me e me faça de novo.
Mas quando a coisa aperta lá fora, dá no pé. Muitos chegam no culto, ouvem uma palavra de santidade, mas quando sai lá fora, comete a perversidade. Chegam na igreja e ouvem uma palavra de confiança em Deus, mas chega lá fora, faz tudo do seu jeito e esquece de confiar em Deus. Chega lá fora e esquece do que ouviu aqui dentro. Porém é tempo de não vivermos mais de aparência, pois o Rei está voltando. Aleluia. E um dia as suas obras serão colocadas diante dele, passadas pelo fogo. Glória a Jesus. E aquela que suportar o fogo, a Bíblia diz que você receberá um galardão do próprio Jesus. Aleluia. Não é do Joãozinho, não é da Maria, não é de fulano, não é de ciclano. Se você se manter fiel e com compromisso com Deus, fazendo de todo o seu coração, o próprio Jesus vai te dar um galardão. Entra, servo bom e fiel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. É tempo de buscarmos mais o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. É tempo de buscarmos mais as coisas que são do alto e deixar as coisas que são da terra. Quantos entram na igreja esperando o profeta dizer: daqui para o final do ano, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego melhor, Deus vai abrir as portas financeiramente falando. Eu posso até dizer, porque Deus é Deus de providência. Então talvez neste ano Deus te surpreenda muito. Mas ainda hoje eu tenho uma notícia melhor para você. Aleluia. Jesus nesta noite ainda pode salvar, pode curar, pode libertar. Ainda hoje Jesus renova e batiza a mente com o Espírito Santo e com fogo. Ainda hoje. Ainda hoje. Louvado seja o teu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E assim, Teu nome, eu Jesus. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.